Então eu quero dar boa noite a todos. Hoje é a nossa primeira live que a gente começa a fazer na comunidade Corandeu. Para nós é algo novo, é diferente. Como muitos têm falado, esse tempo de crise, de incerteza da própria pandemia do coronavírus vai gerar muitas mudanças. E para nós, uma das coisas que está mudando é essa necessidade de precisarmos nos comunicar pelas vias de rede social, algo que a gente não tinha um costume oficial, digamos assim. Então a gente está começando a fazer isso a partir de agora. Domingo passado a gente teve uma primeira reunião, uma primeira mensagem, pregação ministrada. A gente fez algo colaborativo e depois colocou isso no YouTube. Então hoje a ideia é um pouco diferente, é trazer algo, digamos assim, ao vivo, e isso depois vai pro YouTube e vai ficar gravado, né? Para que possa ser passado para outras pessoas, para que consiga ir assistindo outras vezes. Então, hoje é domingo, dia 5 de abril, né? E hoje, dentro da tradição cristã, a gente comemora o Domingo de Ramos. Então, diante disso, a gente quer trazer alguma palavra baseado nisso, né? Então, antes de tudo, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Lucas, sou pastor na comunidade Corandeu, faço parte do presbitério local. E, como eu disse, para nós é um desafio e também é uma honra poder trazer a mensagem, a palavra do Senhor e multiplicar ela por talvez muitas pessoas. Então, como eu falei, hoje se comemora dentro do calendário cristão, dentro do calendário litúrgico, o Domingo de Ramos, e basicamente ele coincide com dois momentos. Ele coincide com o final da Quaresma e também com o início da Semana Santa. Então ele é um momento muito especial dentro desse tempo cristão. Eu sei que talvez muitos de nós viemos de igrejas evangélicas mais modernas, talvez não tão históricas, e não se tem o costume de observar essas datas. Mas fica para nós a importância de olharmos para esse tempo que nos ensina muito. Então, pelo fato de ser o final da Quaresma, é importante a gente explicar algumas coisas sobre isso. Então, basicamente, Quaresma ela fala sobre 40 dias. São 40 dias antes da Semana Santa. E normalmente se utilizava desse tempo, um tempo onde os cristãos eles meditavam, basicamente em todo esse tempo que preparava eles para o tempo da Semana Santa. E ele também lembra esses 40 dias de preparação, como os 40 dias de jejum de Jesus no deserto. Um tempo onde Jesus foi preparado também, e ali ele foi tentado. E isso nos remete muitas coisas. Então, nesse tempo, é um chamado para nós de nos colocarmos nos passos de Jesus. E então, sempre quando a gente fala de jejum, ou fala de um tempo de preparação, a gente vai pensar num tempo de dependência de Deus. Esse tempo de dependência de Deus, ele se coloca principalmente quando a gente pensa na questão do jejum. Então, nesse tempo também a gente reconhece a nossa limitação e a nossa fragilidade. É interessante a gente pensar como muitas coisas coincidem nesse tempo. No mesmo tempo que a gente vive esse tempo de Quaresma e final de Quaresma, muitos irmãos ao redor do mundo, especificamente os irmãos do IHOP, eles mobilizaram o que eles chamaram de jejum escatológico. Regularmente eles fazem um jejum que eles chamam de jejum pelo noivo, baseado na frase que Jesus diz que um dia o noivo não estaria presente, então por causa disso jejuaria. E isso então não tem simplesmente um caráter do jejum tradicional, mas tem a ver com um jejum que fala sobre a expectativa e a esperança e o desejo pela volta de Jesus. E isso aconteceu nesse tempo.
basicamente conciliando com a quaresma. Além disso, a gente tem essa grande pandemia que acontece nesse tempo, um momento muito conturbado, onde tem muita ideia, muitos pensamentos, muitas informações sendo trazidas, há algumas discordâncias e divergências, até entre as lideranças cristãs. Mas o que fica marcado para nós é que é um tempo onde o Senhor, de alguma forma, está nos treinando e nos preparando, porque foi um momento onde o nosso coração foi revelado de alguma forma. E isso se assemelha muito com o tempo da quaresma e com esse tempo de preparo para a volta de Jesus. Outro fator importante que também sempre concilia com esse tempo de jejum também quando a gente olha as santas convocações, principalmente do profeta Joel, outras tantas que são colocadas, onde é um tempo de reflexão, um tempo de se colocar diante de Deus, um tempo onde a gente vai buscar se alinhar com o Senhor e a gente vai buscar ouvi-lo e buscar fazer a sua vontade. Isso significa basicamente estar de acordo com a sua palavra, conhecer a sua palavra. Então, em resumo, se a gente fizer uma conexão entre esses 4 fatores, esses 4 eventos, nos leva a um motivo só, reconhecer que nós precisamos do Senhor. E isso vai precisar acontecer em nossas vidas, arrependimento e fé. Nós vamos precisar ter arrependimento e fé. Essa é a resposta diante de um jejum. Quando nos colocamos em jejum, num tempo de reconhecer que nós precisamos do Senhor, nós precisamos corresponder com arrependimento e fé. E esse arrependimento e fé tem a ver com uma mudança total de vida, não só uma mudança de mente, mas uma mudança de vida. E reconhecer que carece da graça do Senhor para poder viver essa nova vida. E que o jeito que vivia antes não é o jeito correto. E talvez o texto mais clássico diante de tudo isso é o que a gente conhece lá em 2 Crônicas 7,14, que nos diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Esse texto ele fala sobre o momento quando necessário fosse o povo se voltar ao Senhor. Era assim que eles deveriam se voltar ao Senhor. Então, conciliando com esse tempo de quaresma, esse tempo de expectativa pela volta de Jesus, e também pelo momento que nós estamos vivendo, com certeza é um tempo onde precisamos nos humilhar, reconhecer que precisamos totalmente do Senhor, um tempo que precisamos orar e voltar a ter a comunhão com o Senhor, ouvir o seu conselho, e nós precisamos buscar a sua face. Ele tem que ser tudo o que a gente quer, tudo o que a gente precisa, e como correspondência a isso a gente tem que abandonar tudo aquilo que ofende o Senhor, toda a nossa prática errada de vida, todo o nosso pecado, todo o nosso achismo, todo o nosso egoísmo, tudo isso precisa ser abandonado. Então, como introdução, gostaria de dizer para vocês que se poderíamos definir um tempo de quaresma, é um tempo de nos colocarmos diante de Deus em humildade, clamando a Ele para que Ele opere algo poderoso em nós. Amém? Então, antes de entrarmos na palavra, vamos ter um momento de oração agora. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e concordasse comigo nesse momento de oração. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado porque de alguma forma a gente pode se encontrar, a gente pode ouvir a Tua palavra. Obrigado pela vida de cada um que está assistindo, que irá assistir. Eu oro para que o Senhor venha a falar aos seus corações, que a Sua palavra toque o coração de cada um. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor traga espírito de revelação e sabedoria. Abra os nossos olhos, o nosso entendimento para compreender a Sua palavra. Que seja um tempo decisivo para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Como estamos nesse tempo de preparação para a Páscoa, para a Semana Santa, e especificamente esse domingo de Ramos, né, que finaliza a quaresma e inicia a Semana Santa, começamos então, vamos trabalhar nessa noite o texto de Mateus 21, do versículo 1 ao versículo 11. Eu quero ler com vocês ele. Se você tiver uma Bíblia,
você abre a sua Bíblia. Se você tiver a sua Bíblia no celular, você pode usar a Bíblia do seu celular. Mateus 11, capítulo 21, a partir do versículo 1 até o 11. Esse texto ele vai falar sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Muitos textos ou bíblias vão vir com o texto como entrada triunfal. Então diz assim o texto: Quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide ao povoado que está adiante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e um jumentinho com ela. Desamarrai-a e trazei-o a mim. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei: O Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, humilde, e montado num jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenava. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles os seus mantos. E Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, e os outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como os que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se agitou e começou a perguntar: Quem é este? E a multidão respondia: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Então, vamos a algumas ponderações e algumas contextualizações nesse momento. Então, o que a gente poderia dizer, primeiramente, é que no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, a gente tem uma grande transição, uma mudança que ocorre na narrativa dos evangelhos. Não só desse. Antes de Jesus seguir o caminho do sofrimento, basicamente ir até a cruz, ele é mais uma vez anunciado como o Messias, Filho de Deus, que recebe toda a autoridade do alto. E é isso que está acontecendo aqui em Mateus 21. Em algum momento ele começa uma progressão da revelação de que ele é o Messias. E isso acontece de forma, digamos assim, mais substancial nesse momento, nesse capítulo. E mesmo em direção ao caminho do sofrimento, Jesus vem se revelando como o Messias prometido. Isso fica também interessante, que fica claro que mesmo ele recebendo toda a autoridade, voluntariamente ele vai em direção ao seu julgamento. Isso depois a gente vai conseguir compreender um pouco melhor. É importante ressaltar que desde o episódio da entrada triunfal em Jerusalém até a crucificação, todos os 4 evangelhos relatam a narrativa com a mesma estrutura e de forma coesa. Isso é algo muito significativo. Pois em outras passagens das Escrituras a gente vai ver muitas questões, às vezes um relato com uma pessoa curada, outra com 2. Isso não invalida o texto.
Isso, muitos historiadores e teólogos podem comprovar isso. Não serei eu que vou fazer isso. Então, essas diferenças pequenas corroboram, inclusive, para que o texto bíblico seja mais fidedigno. Né? Mas é interessante como esses fatos eles se tornam mais coesos e mais próximos, revelando a importância que esse trecho, talvez, que a gente tem aí de Mateus 21 a Mateus 28, são muito importantes para a narrativa bíblica. Então, se a gente pudesse dividi-los, todos eles apresentam a entrada em Jerusalém, a purificação do templo, a unção em Betânia, a última ceia e a história da paixão, a crucificação. E por conseguinte, a sua ressurreição também. Isso é muito importante a gente perceber esse fator de que tem essa coesão do texto e de que todos relatam algo muito, muito, muito parecido. Porque esse contexto histórico ele é um fundamento, inclusive, para a pregação do cristianismo e do evangelho dentro do cristianismo primitivo. Os próprios apóstolos se utilizavam de toda essa narrativa que aconteceu, desse processo, dessa jornada de Jesus, como parte da pregação apostólica. Outro fato muito, muito importante é que tudo aconteceu exatamente como as Escrituras previam. E isso revela a vontade de Deus dentro do contexto, dentro do processo de todos os acontecimentos. Deus não fica fora do processo, do andar da carruagem. Ele não só profetizou lá no início e deixou as coisas passarem, mas Deus se preocupa então pelas profecias e tudo que vai acontecendo até o seu cumprimento. E isso é muito importante, isso é revelador, isso é muito significativo para nós. Além dos acontecimentos que foram praticamente conforme tudo que os profetas disseram, não só os acontecimentos tinham essa sincronia, mas as próprias palavras, as pregações, as falas de Jesus. Isso é muito relevante, porque, como eu disse antes, é um momento onde ele começa a fazer uma progressão da revelação de que ele era o Messias. Então, há uma tensão nesse texto de Mateus 21, pois ao mesmo tempo onde Jesus ele evidencia que ele é o Messias e ele permite que as pessoas aclamem a ele como Messias, a tensão é que ao mesmo tempo aqueles que não recebem de acordo com as próprias Escrituras receberão condenação. Então é um momento de tensão onde há a revelação de que ele é o Messias. E há um alvoroço e um pouco de alegria por parte de alguns por recebê-lo, mas por parte de outros de rejeitá-lo. E a tensão se encontra nesse fato, no momento que ele se revela quem ele é de fato, que ele é o Messias, e não mais um profeta de Nazaré, mas o Messias esperado. Ao mesmo tempo que é uma bênção para aqueles que o recebem, é uma condenação para aqueles que o rejeitam. E isso certamente é algo que pesa nesse momento. Com certeza, isso deveria passar pela cabeça, pelos pensamentos de Jesus. Não é algo que estava alheio dele. Ele sabia de que esse era um momento importante, um momento crucial. Isso é tão interessante que, dentro desse contexto, Jesus traz também, no momento então que ele começa essa revelação progressiva de que ele é o Messias, ele traz uma parábola, que é a parábola dos maus administradores na vinha. E ali ele revela exatamente o coração daqueles que negam ele, que condenam ele, que rejeitam ele. E ele deixa claro que aqueles que rejeitam ele receberão condenação.
Então, esses episódios de Jesus em Jerusalém antes de ser crucificado, junto com a revelação de ele ser o Messias, de alguma forma, lhe autoriza a tocar em assuntos mais profundos. Como, por exemplo, falar da vinda do reino de Deus no final desta era. E os teólogos, historiadores, eles vão chamar esse trecho, principalmente que você vai encontrar lá em Mateus 24 e 25, e suas correspondências nos demais evangelhos, como um apocalipse sinótico. E, ao mesmo tempo, em Mateus 23, você tem a condenação sobre os fariseus. Os ais que Jesus pronuncia contra os fariseus. Ai de vós, fariseus. Então, essas palavras, tanto essa revelação mais profunda sobre a vinda do reino e aquilo que ia acontecer no fim dessa era, assim como uma condenação sobre os religiosos que estavam tratando a palavra de Deus de forma errada. Isso acontece exatamente nesse momento, quando Jesus se revela mais, de uma forma progressiva, que ele é o Messias, e também na cidade de Jerusalém. Isso coincide, isso era necessário. E isso, mais uma vez, cumpre aquilo que as Escrituras falam. Alguns fatos importantes. O texto ele fala sobre que Jesus ele foi até Betfagé. E esse lugar, Betfagé, significa lugar dos figos. Ela era uma aldeia próxima a Jerusalém, semelhante a Betânia, que também ficava próxima a Jerusalém. E segundo a tradição dos rabinos, também ambos, Betânia e Betfagé, pertenciam ao território sagrado da cidade de Jerusalém. Então isso é um fator importante, e é dali que Jesus começa o seu cortejo, quando ele chega no Monte das Oliveiras, então começa o seu cortejo rumo a Jerusalém. Um fator também relevante é sobre o Monte das Oliveiras. Ele é citado explicitamente no Antigo Testamento, somente em Zacarias 14:4, quando fala sobre a vinda do Messias, né? Que o Messias ele viria e colocaria os seus pés sobre o Monte das Oliveiras e o monte seria rachado. Então esse monte esse local, o Monte das Oliveiras, é um lugar muito significativo, pois ele remete um momento da vinda do Messias para cumprir então todo o plano de estabelecer o reino de Deus na terra. Dentro da própria tradição rabínica dos judeus, eles criam que no Monte das Oliveiras foi o lugar onde a pomba que Moisés liberou da arca, foi no Monte das Oliveiras que ela pegou a folha de oliveira e levou até Noé. Então, tanto na questão profética, ele é um monte muito significativo, quanto nessa questão histórica daquilo que os judeus acreditavam dentro da sua escritura, de que era um lugar também significativo, um lugar onde deu um sinal de ressurgimento da vida, né? Do novo mundo que estava surgindo. Então, talvez o momento significativo desse texto, todo o texto ele é importante, mas talvez o momento significativo desse texto é a citação de Zacarias 9:9. E eu queria ler com vocês ela. Profeta Zacarias, capítulo 9, verso 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. O teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, filho de jumento. Então, quando Jesus ele entra em Jerusalém, ele cumpre essa escritura. Ele vai exatamente e busca, pede para os seus discípulos buscarem um jumento. E ele entra com seus discípulos nesse lugar, na cidade de Jerusalém, montado num jumento. E ele cumpre então essa escritura de Zacarias 9:9.
Zacarias 9:9 ele tem uma importância na expectativa judaica pelo Messias, na medida em que está contra, digamos assim, ela tem uma contrapartida com a profecia de Daniel 7:13. E eu queria ler com vocês também. Daniel 7:13. Diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com o filho de homem vinha nas nuvens do céu, e ele se dirigiu ao ancião de dias, e a ele foi levado. Então, os rabinos, eles olhavam para esses dois textos e eles tinham clareza de que ambos os textos falavam do Messias. Como pode ficar claro, talvez na leitura do Novo Testamento, é de que não se conseguia entender plenamente ou parcialmente de que Jesus, ou o Messias judeu, ele viria em dois momentos. Isso não era claro na Escritura. Então, quando os rabinos eles olhavam para esses dois textos, eles pensavam da seguinte forma: se Israel tivesse méritos, o Messias viria sobre as nuvens do céu, como em Daniel 7. Se Israel não tivesse méritos, ele viria pobre e montado num jumento. Isso é o que algum conceito de alguns rabinos. Logo, a entrada de Jesus consistiria num indício para os pecados do seu povo. E isso é algo muito significativo, e eu fiquei meditando sobre isso. Porque os escritos dos profetas, eles não ficava tão claro, não tinha essa clareza de que o Messias viria duas vezes. Mas se sabia que esses dois textos falavam do Messias. Hoje, quando nós olhamos depois da cruz, nós conseguimos entender que esses dois textos falam um da primeira vinda e o outro da segunda vinda. Porque o próprio Jesus, no capítulo 24, vai citar Daniel. O Filho do Homem vai vir sobre as nuvens. Mas o ponto é a importância da própria meditação, mesmo que não tão correta, se a gente pudesse colocar assim, o fato de que, na verdade, tem uma parte importante nesse conceito. O ponto é, se tivesse méritos, ele viria glorioso. Se ele não tiver méritos, ele vem humilde. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus veio de forma humilde, se desfez de toda a sua glória. Entrou na história humana, caminhou com os homens de forma humilde e ocultando que ele era, em muitos momentos, que ele era o Messias, o Cristo. Porque importava que ele cumprisse algo, primeiramente, que era ir até os fins do seu sofrimento, como vai falar Isaías 53, para que então, através do seu sofrimento, da sua morte e ressurreição, sim, ele habilitasse, pudesse, através da obra da sua nova aliança, através da morte, ressurreição e derramamento do Espírito, habilitar um povo, então, para que esse povo, então, tivesse habilitado no dia da sua vinda, na sua segunda vinda. Então, sim, ele pode vir glorioso. E isso me chama muito, muito a atenção. O ponto é, precisamos entender o que significa esse tempo que passamos pela Páscoa. Ela já aconteceu, Cristo já foi à cruz há mais ou menos 2000 anos atrás. Mas ainda hoje, muitos de nós não entendemos que ele teve que vir da forma que veio e foi à cruz da forma que foi, porque nós não somos merecedores. E além disso, não entendemos o fato de que precisamos então recebê-lo com humildade, com contrição, para que ele então nos faça nova criação, nova criatura e nos dê do seu Espírito, para então nos habilitar e nos preparar nesse processo de jornada, de peregrinação nessa terra.
sabendo que não estamos no reino, sabendo que ainda é um tempo de luta e de guerra, mas que nos prepara e que nos leva para aguardá-lo para o dia da sua segunda vinda. Porque ele vem para habilitar um povo preparado para o Senhor. Outro fator importante que a gente tem nesse texto também é quando ele chama filhas de Sião, no próprio texto citado de Zacarias. Ele está se referindo à própria cidade de Jerusalém. Mais alguns fatos e considerações importantes. Quando Jesus ele entra em Jerusalém, nesse território sagrado, onde acontece a sua jornada de sofrimento e também de vitória, o qual nós já conhecemos. Eu acredito que boa parte de nós somos de uma tradição cristã, seja católica, seja protestante, evangélica, e conhecemos um pouco da paixão de Cristo, né? Já vimos filmes onde fala então da sua entrada em Jerusalém triunfal, mas também da sua morte, do seu sofrimento e da sua ressurreição. Então, nessa jornada de sofrimento, né, nesses dias da paixão, e também na vitória na ressurreição, Jesus ele não sai da cidade. Depois que ele entra, a partir de Mateus 21, ele não sai da cidade, daquele local, daquele espaço, mesmo nas cercanias ali de Belém, Betfagé. Jesus ele não sai de lá enquanto ele não é de lá expulso. Ele entra de forma voluntária, sabendo o que está fazendo, e só sai de lá expulso. Então, nesse cenário de entrada e expulsão, acontece da seguinte forma. Ele entra, a sua entrada, quando ele entra na cidade, como aquele que vem em nome do Senhor. E a sua expulsão é como alguém que foi condenado à morte em nome desse mesmo Senhor. E isso é fascinante. Porque da mesma forma que ele cumpre as escrituras quando ele entra de forma triunfal, ao mesmo tempo humilde, montado num jumento, ele só sai de lá condenado à morte, como as escrituras previam. E seja ele entrando exaltado, adorado, elevado, né, com os cânticos da multidão, seja ele pregado no madeiro, da mesma forma, ele é aquele que vem em nome do Senhor. E isso é algo muito importante. Porque o fato dele começar a se manifestar de uma forma mais clara de que ele é o Messias é o que de fato leva à condenação. Os milagres, palavras talvez ásperas contra os fariseus, tudo isso incomodava as pessoas. Seu novo ensino, que na verdade não era novo, mas que de fato ensinava aquilo que Moisés entendeu, aquilo que os profetas, Davi e os outros entenderam, que diferenciava da doutrina dos fariseus. Isso incomodava, mas o que causou, aquilo que o levou à cruz, digamos assim, dentro da sua fala, é óbvio que tem muitos outros fatores que o levaram à cruz, o principal delas foi a vontade de Deus, e foi para a glória de Deus. Mas, digamos assim, dentro do cenário do diálogo que acontecia com a população, e com principalmente os fariseus, é aquilo que o levou à cruz. Foi ele basicamente revelar que ele era o Messias. Quando ele diz que é filho de Deus, isso leva eles a blasfemarem, leva eles a escarnecerem o nome de Jesus. Então é quando ele se anuncia como Messias, ele é levado ao tribunal. Então, como a gente já leu lá em Zacarias 9:9, o Messias ele devia chegar vindo do Monte das Oliveiras. E Jesus faz exatamente isso. Então, ele vai, pede para que busquem o jumentinho. E do Monte das Oliveiras ele vem marchando. Ele vem com um cortejo real, digamos assim.
Em cada detalhe, o cortejo se desenrola da maneira como o profeta anunciou. A gente poderia citar, além de Zacarias 9:9, Isaías 62:11. Vou ler para vocês. Isaías 62:11. O Senhor proclamou aos confins da terra: dizei a filha de Sião: o teu Salvador vem, o seu galardão vem com ele, e a sua recompensa o acompanha. Então, esses dois textos, tanto de Isaías 62 quanto de Zacarias 9, eles apontam para essa vinda, esse cortejo da vinda do Senhor, da vinda do Messias. Então, Cristo está diante de nós como quem dirige os acontecimentos. Ele não é vítima da morte, da qual não consegue tampouco quer se esquivar, mas sim provoca a morte e força a comparecer perante ele. Então Jesus ele não está fugindo da morte, Jesus ele não está indo para longe do seu chamado, da sua vocação, mas ele, sabendo o que o esperava, ele vai rumo a ela, ele vai de encontro. Ele não tem medo, ele não entra em vacilo, ele simplesmente vai de encontro. E isso é muito importante para nós. Entendemos que nesse momento Jesus ele não foge, mesmo sabendo que hoje, quando lemos, sabemos que não era o momento da sua curação, ele foi e ouviu o que ouviu e fez o que fez para que se cumprisse as Escrituras. Jesus cumpriu as Escrituras. Mas se você lê o texto, você consegue perceber uma espécie de cortejo real, ou uma marcha imperial. Um rei num jumento que não era dele, e ele ia precisar devolver, inclusive Marcos vai dizer isso, ele diz, avisa lá que eu vou devolver, são e salvo, vai estar tudo direitinho. Um rei sem coroa, um rei sem cetro, sem espada, sem uma corte, né, sem servos subordinados. Seu percurso, seu caminho, né, não estava coberto de um tapete vermelho, mas estava cheio de manto sujo, roupas, né, cheio de pó. Pessoal caminhando no deserto, no calor. O manto não deveria estar, digamos assim, tão bem cheiroso, poderia estar suado, né? Então, se consegue tentar imaginar essa marcha, esse cortejo real de Jesus adentrando Jerusalém. Em vez de ter aquelas flores lindas, aqueles buquês, aquelas guirlandas, o máximo que eles conseguiram foram alguns galhos, né? Alguns ramos de árvores, de palmeiras, né? Que o pessoal costuma usar também. Isso é chocante. É chocante pensar que o Rei da Glória, o Deus Criador de todas as coisas, se faz homem, procura cumprir toda a Escritura, e nesse andar da Escritura ele se submete a isso. É assim que o Criador do Universo é tratado, honrado com o que a gente tem de melhor. É assim que ele foi recebido como rei. E é interessante que em torno dele a multidão gritava então e cantava, né, cânticos. E uma hora eles falavam verdades, outra hora eles não sabiam nem o que estavam falando, porque eles, no verso 9 eles vão dizer que bendito aquele que vem em nome do Senhor. No verso 10, um já pergunta para o outro, tá, mas quem que é esse cara? E o outro diz, não tem a mínima ideia. Aí alguém que talvez já tinha ouvido falar de Jesus, ou viu alguma coisa de Jesus, vai falar que, esse é um profeta, né? Profeta lá de Nazaré. E o que isso revela para nós? Nesse processo de ele entrar de uma forma humilde,
onde as pessoas ora clamam, ora não sabem o que estão fazendo e posteriormente pedem para crucificá-lo, porque é o mesmo povo, na sua maioria, né? O que acontece aqui? Nesse momento, o imaginário deles tem uma imagem de como seria o Messias. Dentro daquilo que eles estudaram, dentro daquilo que eles ouviram dos fariseus, talvez o que eles meditaram sobre, se meditaram muito, se meditaram pouco, não sei. Mas o ponto é que, diante daquela pessoa que estava ali cumprindo uma profecia que eles conheciam, eles ficam pensando, bom, deve ser ele, porque está praticamente descrito como fala lá no profeta Zacarias. E eles vão aclamam ele como rei, mas o que se revela nisso tudo é de que eles tinham uma imagem de como seria o Messias. E quando eles descobrem que essa imagem não é exatamente a imagem que eles tinham, quando ele entra, por exemplo, no templo para fazer a purificação, ou nas mensagens que ele traz sobre os fariseus, e assim por diante, não se desenrola exatamente como eles imaginavam que seria. E aí revela então um ídolo que eles tinham na mente, um ídolo messiânico, um ídolo, né? O Cristo que eles criaram para eles. E isso às vezes pode acontecer conosco. Podemos ter uma imagem de quem é Cristo a partir do pouco que lemos, do pouco que estudamos, ou daquilo que ouvimos, de repente numa pregação pela internet, ou também numa mensagem de rádio ou TV. E podemos configurar um padrão de como é Jesus. E estabelecemos, Jesus é assim. Mas não nos aprofundamos na Escritura para conhecer de fato quem é o Cristo e como ele é. E quando isso nos falta, normalmente isso dá problema. Tem um provérbio que diz assim, quando falta a revelação divina, o povo se corrompe. E muitas vezes esse texto é usado, e eu também acredito que pode ser quando falta a profecia, a palavra profética, eu acredito nisso. Mas principalmente quando eu olho para a Escritura como os oráculos de Deus, como a palavra revelada de Deus, e a partir da inspiração que o Espírito Santo dá para quem escreveu e para quem lê, para quem entenda e compreenda, eu entendo que essa palavra então é a revelação divina, e quando falta a revelação divina da palavra, da Escritura, de forma profunda, coerente, sincera, séria, com temor, quando falta isso, a tendência do povo é cair em destruição, é cair em se corromper. E basicamente o que acontece nesse contexto é isso. Havia-se uma ideia de quem seria o Messias, mas não o Messias da Bíblia, não o Cristo que era prometido nas promessas, nos profetas. E essa falta de conhecimento levou muitos deles a rejeitá-lo. Algo interessante que talvez a gente não pense é o quanto isso incomodou Jesus. Sabendo que ali na frente eles iriam condená-lo, iriam rejeitá-lo, o quanto soou aos ouvidos de Jesus aquelas aclamações e aqueles louvores. Isso também fala a nós. Quando temos uma imagem de Jesus que não é o Jesus bíblico, e quando o adoramos de uma forma que é só dos lábios e não do coração. Então, isso, quando olhamos para esse texto, não podemos tirar o foco e de tentar nos ver, não o texto para nós, o texto ele é contextualizado para o povo daquela época, mas perceber o quão falhos somos, da mesma forma como aquelas pessoas que aguardavam, tinham as promessas, as escrituras e esperavam o Messias prometido. Nós temos a promessa da segunda vinda de Cristo, e a Escritura está disponível para nós também, como estava para eles. Precisamos nos adiantar para que não sejamos pegos de surpresa. Precisamos nos antecipar e começar a conhecer o Jesus que virá, para que não sejamos pegos de surpresa, para que não venhamos a ser ofendidos quando ele vier.
como essas pessoas ficaram ofendidas quando Jesus se manifestou como o rei humilde. Mais alguns pontos interessantes é de que, então, algo semelhante a esse episódio, ele já aconteceu em 2 Reis 9:13, quando ocorre a coroação de Jeú. O povo ele coloca seus mantos e então para que Jeú entre e ele é coroado. Dentro da própria tradição da festa de tabernáculos, os ramos eram usados, os ramos de árvores, os ramos de qualquer tipo de árvore, ele era usado para a festa, né? E a própria festa dos tabernáculos apontava para a presença de Deus no meio do povo. Então, diante da eternidade da qual o povo somente vive em tendas transitórias. Então, eles esperavam o dia da eternidade e as tendas representavam esse momento de jornada, de peregrinação, esse momento temporário. Mas a promessa é de que Deus viria e moraria com eles, eles teriam vida eterna. Então, essa associação com esse momento, quando Jesus entra, né, o Deus da glória veio habitar no meio dos homens, a luz veio ao mundo. Então, isso é muito significativo. Outro fator muito relevante é o texto, quando a gente vai lá, ele fala Hosana nas alturas. A palavra Hosana, ela é uma espécie de grito de socorro, e ela vai ser encontrada em 2 Samuel 14:4. Socorre-me, ó rei. Contudo, já dentro da liturgia das sinagogas, ela teve uma alteração, e ela tornou-se um grito de salvação. Então deixou de ser um grito de socorro para um grito de salvação, porque a ideia era, no momento que se pedisse o socorro, tinha a certeza de que Deus ajudaria. Então esse é o contexto de Hosana nas alturas. É um grito de salvação. Outro fator importante dentro desse contexto, né, dos cânticos e também dos ramos, como eu já tinha falado, dos ramos serem usados na festa de tabernáculos, quando havia o cântico de alguns salmos, e principalmente o Salmo 118, a multidão agitava os ramos nas mãos no momento da festa dos tabernáculos. O que é importante a gente entender também é que no momento em que tudo isso está acontecendo, havia ainda um véu sobre os olhos das pessoas. E para muitos ainda permaneceu como o Messias oculto, ou de alguma forma eles não entenderam que ele era o Messias. Muitas coisas que Jesus fez, muitas coisas que Jesus falou, os próprios discípulos não compreendiam. E eles foram compreendendo que ele era o Messias ao longo da jornada que eles tiveram com ele mais próximos. Quando temos o momento clássico onde Pedro fala: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E nesse momento Jesus fala que essa revelação que Pedro recebeu veio do alto, veio de Deus, não veio dele próprio. Então Jesus muitas vezes não ficava falando abertamente. Então é interessante como ele se manteve muitas vezes oculto. Ele estava ali, mas não ficava resplandecendo o seu esplendor. E isso demonstra nesse momento de entrada, quando ele entra em Jerusalém e muitos não conseguem compreender que ele é o Messias. Apesar deles terem a palavra, né, assim como no seu nascimento, apesar de ter a palavra e até instruírem os magos que vieram do Oriente, eles não
não foram até ele. Da mesma forma, os entendidos daquele momento compreenderam e sabiam que tinha a ver, porque as pessoas não iam começar a clamar, conforme diz a Escritura, que aclamaram ele como rei, se não compreendesse que aquilo fazia parte desse momento dessa Escritura, do cumprimento da Escritura. Mas ainda assim não era claro para todos, e muitos rejeitaram. Então esse mistério se dá muito ainda pelo fato de que ele tinha o caminho da cruz. Algo que, apesar de ter algumas palavras no Velho Testamento que vão apontar, não ficavam tão claras que o Messias precisava passar por esse sofrimento. Mas Jesus, ele mostra para os discípulos e para os apóstolos, comprova com a própria Escritura que ele precisava passar por isso. O ponto é que não se conseguiu, talvez, fazer a ligação dos pontos por muitos deles. Então, aquilo se tornou ofensivo. No momento onde eles estavam pressionados por Roma, no momento de dor, de que eles não tinham mais a glória do tempo de Davi e de Salomão, foram levados para o exílio, nem todos voltaram, muitos permaneciam na diáspora. Poucos vieram, um remanescente muito pequeno, começam a construir a terra, são dominados por Roma posteriormente. Tem um templo que não é exatamente o templo que era como deveria de ser, tem suas mudanças e tal. Então não era um ambiente muito favorável. Eles esperavam que a libertação chegasse naquele momento. O ponto é que ele precisava habilitá-los, como eu falei no início, precisava habilitá-los e nos habilitar, para que então ele possa vir na sua glória. A importância do Cristo, então, se tornar a ovelha, o cordeiro mudo, que vai diante dos seus tosqueadores, como fala Isaías 53, mostrando o servo sofredor. A necessidade do Cristo, do Messias, se tornar o servo sofredor, era porque ele precisava primeiro nos habilitar, nos tornar nova criação, mudar o nosso coração, nos levar a uma conversão verdadeira, onde pudéssemos então obedecer ao Senhor de todo o coração, guardar os seus mandamentos com prazer. E para isso ele precisava então solucionar o nosso problema de remissão de pecados e também apaziguar a ira de Deus. Isso ele precisava fazer na cruz. Então ele volta pela segunda vez quando ele vier, então para levar um povo santo para ele. Então o que a gente precisa ter é que esse evento de Mateus 21, ele não só fala desse momento ali antes da entrada para a cruz, mas ele também prefigura quando Cristo vai voltar exaltado e ele vai voltar em grande poder e glória. Esse momento onde Cristo vem de forma humilde prefigura o momento quando ele virá em glória. Porque a Escritura vai falar sobre isso. Como citamos antes, Zacarias 14 diz que ele vai vir e vai pisar no Monte das Oliveiras. Então, da mesma forma que quando ele veio pela primeira vez, ele começou o seu cortejo a partir do Monte das Oliveiras, levando o seu povo em direção a Jerusalém. O que a Escritura nos mostra, os profetas nos mostram, a Escritura como um todo, o Novo e Velho Testamento, nos levam a entender de que na sua segunda vinda ele vai fazer o mesmo, porque Zacarias 14:4 diz isso, que ele colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Então, nesse momento, quando ele vem humilde, ele faz esse primeiro, digamos assim, ensaio dessa entrada triunfal, que depois se concretiza com a sua morte na cruz, e não é tão triunfal como alguns imaginavam, mas na verdade a Bíblia declara que ele venceu
a morte, venceu principados e potestades, ele colocou o seu nome acima de todo nome, então ele venceu tudo. Ele foi triunfante. Então, no seu sacrifício, na sua morte, no seu sofrimento, ele foi triunfante. Deus, na fraqueza de um homem, foi vitorioso sobre tudo e todos. Mas há um momento que ele virá, então, em glória e esplendor. Não mais num jumentinho, mas ele vem em esplendor e grande glória. Então, as duas palavras dos profetas apontam para o rei que retornará com grande poder e esplendor. Tanto Isaías 62:11, como lemos, que diz, vamos reler novamente. O Senhor proclamou aos confins da terra, dizei à filha de Sião, o teu Salvador vem, o seu galardão vem com ele, e a sua recompensa o acompanha. Então, tanto esse texto de Isaías 62, quanto o texto de Zacarias 9:9, eles falam sim do fim dos tempos, falam do momento da escatologia. Então aqui Isaías, especificamente Isaías 62, ele fala da salvação escatológica e também do momento de juízo. Já Zacarias 9:9, ele vai falar sobre que aquele que vem como rei para o seu povo, ele está vindo para o seu povo. E mesmo que ele venha em grande glória, mesmo que ele venha triunfante, ainda assim, como um vencedor, ainda assim, ele permanece humilde. Ele não abandona essa característica, porque ele falou que ele é humilde e manso. E os humildes e mansos herdarão a terra. Então, Jesus não perde essa característica. Ele permanece alguém humilde e manso. Mas mesmo assim, ele vem como vencedor. O ponto é que esses dois textos, de Isaías 62 quanto Zacarias 9, falam tanto da primeira quanto da segunda vinda. E não era fácil, talvez, para as pessoas entenderem naquela época. Para nós agora fica um pouco mais fácil pelo fato dele já ter morrido na cruz. Então, o que nos coloca esse texto para a nossa vida, para a nossa aplicação diária? Primeiro, ele remete, então, a esse momento para que entendamos o que significa o Domingo de Ramos, esse momento, então, de aclamação de que Jesus, ele é o filho de Davi. Então, eles têm esse grito de salvação, hosana nas alturas, e eles declaram, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Tudo isso declarando que ele é o Messias, nesse momento de aclamação. Precisamos ter em nosso coração a ideia de que, por mais bonito que seja a ideia de que se alguém ainda não conhece a Cristo, não se rendeu a Cristo, quando ela vier ter um encontro, ela possa fazer um paralelo dessa entrada de Jesus no seu coração como um momento de aclamação. O texto realmente não vai falar sobre isso, apesar de fazer uma simbologia bonita. O ponto é que, nesse momento onde começamos a meditar e a lembrar sobre a morte e ressurreição de Jesus, nós precisamos começar a olhar o Evangelho, as Escrituras e a própria cruz com os seus desdobramentos escatológicos. Nós não podemos fazer algo somente em memória simplesmente, apesar disso ser muito bom e muito necessário. Precisamos constantemente lembrar da cruz de Cristo, precisamos constantemente lembrar dos sofrimentos de Jesus, precisamos lembrar constantemente que ele ressuscitou e está assentado à direita de Deus. Precisamos, porque isso faz parte da mensagem que cremos, o Evangelho. E esse Evangelho precisa ser pregado para nós constantemente, para lembrarmos
que não somos um povo ainda pleno. E foi necessário que ele viesse como um cordeiro para que morresse e nos preparasse então, e nos concedesse um acesso para que então pudéssemos andar com ele em novidade de vida, para que pudéssemos ter acesso ao Pai, para que pudéssemos receber o Espírito Santo da promessa, para nos conduzir e nos preparar, para nos levar e nos tornar uma igreja, um povo santo, um povo que reflete a glória do seu Senhor. Então, diante disso, nós precisamos pensar como podemos meditar e refletir sobre essa cruz que nos lembra que não éramos povo preparado para receber o Messias na sua glória, senão seríamos condenados. Dessa forma, precisamos entender que precisamos conformar as nossas vidas hoje para esperar a sua segunda vinda. Se foi necessário Cristo vir e se entregar e cumprir toda a Escritura para que pudesse nos levar à remissão de pecados e nos trazer paz com Deus, se isso era necessário que ele fizesse para que então pudéssemos dar os primeiros passos, então agora é tempo de dar os primeiros passos, dar os passos necessários rumo à nossa jornada com Deus. Isso significa um andar com o Senhor na santificação, na dependência da sua graça, conformar a nossa vida à sua vontade. E basicamente a gente poderia pegar o Sermão da Montanha para fazer isso. Deveríamos ler constantemente ele e procurar aplicá-lo na nossa vida. Mas qual a necessidade então de aplicar isso na nossa vida para que nos conformemos à sua santidade? Porque está prometido que ele virá novamente. Está prometido que ele virá novamente e nós precisamos conformar as nossas vidas com essa vinda. E precisamos conhecê-lo na sua intimidade, conforme as Escrituras prometem, para que quando ele vier pela segunda vez, nós possamos ser daqueles que o esperam com alegria, com aqueles que esperam com ansiedade, com anseio. Então, esse texto fala para nós da importância de nos prepararmos para a sua vinda. Nos lembra o momento, o processo, quando Jesus está indo a Jerusalém para morrer na cruz, onde comprou a nossa salvação, aonde nos redimiu dos pecados e também nos preparou paz com Deus. Isso precisamos constantemente meditarmos e voltarmos a essa realidade, a essa verdade, para que ela seja verdade na nossa vida. Precisamos constantemente voltar às Escrituras, voltar ao Evangelho e compreender todos esses passos que levaram cada momento de Jesus à cruz, para que ali ele providenciasse para nós remissão de pecados e paz com Deus. Nós precisamos dessa memória constante. É o que a ceia fala. A ceia fala disso. Ela nos relembra constantemente, fazer isso em memória de mim. Lembra constantemente tudo aquilo que ele fez na sua morte e ressurreição. Mas também quando olhamos para essas passagens, e principalmente quando olhamos para Isaías 62, quando olhamos para Zacarias 9:9, e quando também olhamos para Daniel 7, nós precisamos entender que aquele momento que o rei humilde, que foi a cruz, esse momento passou. Ele já aconteceu, já é um fato consumado. E por ter sido consumado é que nos habilita um novo caminho para andarmos com o Senhor e nos prepararmos para a sua volta. Nos prepararmos quando ele vier com os seus santos anjos, vier com os santos de Deus sobre as nuvens para levar o seu povo, para preparar o seu povo. Então, nós não podemos olhar para esse tempo e para esses textos só com um viés do passado. Nós precisamos olhar com algo presente e algo futuro.
Nós precisamos olhar para essa Semana Santa, para esse tempo onde Jesus entra e narra toda a história dele ir até a cruz, como algo que nos providenciou salvação. Como eu disse, remissão de pecados e paz com Deus. Mas há uma promessa de uma salvação escatológica, quando vai chegar o juízo de Deus. E aqueles que estão com ele, aqueles que são dele, aqueles que são conhecidos dele, esses são reservados do juízo. Então, no tempo de hoje, nós precisamos olhar para esse fato histórico consumado da cruz de Cristo e nos abraçar a Ele, e nos render a Ele, e buscá-lo de todo o nosso coração, e buscar conhecer esse Cristo nas suas Escrituras, para que quando Ele vier pela segunda vez, e como fala Zacarias 14, Ele colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, nós possamos ser aqueles que o aguardam, que o esperam. Então, que possamos ter uma esperança, a esperança de júbilo, como os próprios judeus na festa de tabernáculos tinham quando recitavam o Salmo 118. Gostaria de finalizar isso com vocês. Salmo 118. Salmo 118 diz o seguinte: rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Diga a Israel, seu amor dura para sempre. Diga a casa de Arão, seu amor dura para sempre. Digam os que temem o Senhor, seu amor dura para sempre. No meio da angústia invoquei o Senhor, e Ele me respondeu, dando-me alívio. Você pode meditar mais sobre esse texto. Pense sobre esse texto de Mateus 21, do 1 ao 11. Leia Zacarias 14:4. Leia Zacarias 9:9. Também olhe para Daniel 7:14. E depois olhe para o Salmo 118. Nesse momento, quando Israel muitas vezes estava congregado, eles liam e cantavam esse salmo, lembrando que havia uma promessa do Senhor, a promessa de uma salvação eterna, porque isso foi prometido aos seus patriarcas, aos seus profetas, aos seus reis e juízes. Então era nessa esperança que eles mantinham sua fé acesa. E nós precisamos então manter a nossa fé acesa, mesmo no momento de crise, no momento de luto, no momento de incertezas, no momento de jejum, no momento onde precisamos refletir sobre muitas coisas. Precisamos nos voltar para a sua palavra, precisamos conhecer o Cristo como Ele é, de verdade, para que possamos cantar com esperança esse salmo e aguardar o dia da sua vinda. Que não sejamos pegos de surpresa, que não sejamos pegos sem conhecer quem Ele é, e também não venhamos a ficar ofendidos conforme Ele vai se manifestar. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa noite que podemos ter um momento de meditar na sua palavra. Eu oro para que o Senhor fale com os meus irmãos, que a tua palavra nos leve a um novo nível de relacionamento com o Senhor, de conhecer mais o Senhor e de buscar conformar as nossas vidas à sua vontade. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que possamos compreender o tempo, compreender as Escrituras, para que saibamos quando as Escrituras estão se cumprindo. Ajuda-nos a compreender essas coisas. Não nos deixa ser levianos nem simplistas com a tua palavra, mas dá-nos o temor do Senhor para compreender a tua palavra da forma correta. Nós queremos sim, Senhor, olhar para esse tempo de Semana Santa,
Esse tempo onde olhamos para Jesus indo a Jerusalém e não saindo de lá senão com uma cruz nas suas costas e sendo pregado sobre um madeiro. Nós queremos olhar para isso e lembrar o quanto o Senhor sofreu. Lembrar o quanto o Senhor derramou e quão alto foi o preço que o Senhor pagou para que o Senhor nos concedesse remissão de pecados, para que não vivêssemos mais debaixo da escravidão do pecado. E da mesma forma, o Senhor nos trouxe algo que é maravilhoso, paz com Deus. O Senhor nos proporcionou a possibilidade de voltar ao nosso Pai. E o Senhor mesmo chama Ele de Pai, e nos chama a dizê-lo, a chamá-lo de Abba, Pai. Obrigado por isso, Jesus. Obrigado porque podemos meditar ao longo dessa semana o quanto foi precioso tudo que você fez, Jesus. Como foi importante cada processo dentro desse momento onde o Senhor esteve em Jerusalém. Faz-nos meditar ao longo dessa semana, ao longo desses textos, de Mateus 21 a Mateus 28. Permite-nos entrar, Senhor, nos textos e aprofundar tudo aquilo que o Senhor nos fala. Que nós possamos diariamente lembrarmos, Senhor, dos seus sofrimentos, da sua obediência, da sua morte, da sua ressurreição. Onde na fraqueza o Senhor trouxe salvação. Onde na fraqueza o Senhor venceu o mundo, o diabo, a morte e todos os inimigos de Deus. E ali o Senhor conquistou para nós remissão de pecados e um direito de voltar ao encontro com o nosso Pai. Obrigado por isso, Senhor. Mas faz-nos também olhar, Senhor, como podemos então a partir disso conformar a nossa vida hoje, a partir disso que o Senhor fez lá na cruz. Ajuda-nos, Senhor, a nos desembaraçar de tudo aquilo que nos trava. Ajuda-nos a tirar todo o pecado, toda a imagem falsa, tudo aquilo que está na nossa mente e no nosso coração. Tira-nos principalmente uma imagem errada de quem você é, Jesus. Faz-nos conhecer o Jesus das Escrituras, para que quando o Senhor vier, nós não sejamos pegos de surpresa. Ajuda-nos a esperar e aguardar o dia da sua vinda. Ajuda-nos a saber que você vai fazer um cortejo imperial, um cortejo real. E esse sim será majestoso, porque todos verão. Todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que o Senhor é Senhor sobre tudo e sobre todos, e que recebeu autoridade nos céus e na terra para julgar vivos e mortos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor já fez algo precioso que nós não teríamos como comprar essa salvação. Obrigado porque o Senhor nos chama no dia de hoje para mudarmos e nos arrependermos e conformarmos a nossa vida à sua vontade, para que possamos então, com expectativa, aguardar o dia que poderemos cantar a plenos pulmões que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Nós já sabemos que isso é real hoje porque você já fez muitas coisas. Mas vai chegar o dia onde essa canção vai fazer total sentido e ela deixará de ser esperança e será um cântico verdadeiro, real para aquele momento. É nisso que nós esperamos, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe cada um que está assistindo, que irá assistir. Que o Senhor guarde os nossos corações na sua presença. Em nome de Jesus. Irmãos, então com isso encerramos esse momento de palavra, de mensagem. Eu espero que essa palavra possa ter abençoado a sua vida, que você possa ter um resto de domingo na presença do Senhor Jesus. Tenha um tempo de oração com a sua família e busque alinhar o seu coração e a sua vida ao Senhor. Busque conhecer Jesus na sua palavra. E nos encontramos no próximo culto online, na próxima live. Ok? Um abraço a todos, Deus abençoe vocês.